Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham sim um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, a lição 7 de hoje, ela tem como título Alegrem-se sempre no Senhor. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 até 7, onde aqui o apóstolo Paulo, mesmo no cárcere, ele preso, ele diz aos cristãos de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Incrivelmente, mesmo sofrendo aflições, o apóstolo Paulo estava alegre e pede que os irmãos também ficassem alegres. O que Paulo queria é mostrar a todos que a alegria verdadeira ela é um dom divinal. Quando bem vivido, corretamente, com toda certeza ela irá contagiar as demais pessoas, que nenhuma circunstância adversa consegue destruí-la, porque isto vem de Deus. E o apóstolo Paulo diz no verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento. E assim nós só poderemos experimentar essa alegria, essa paz, quando nós nos entregamos todas as nossas preocupações a Deus e vivermos assim em alegria. E o Senhor nos dá uma paz interior que ela vem muito além da lógica do ser humano e assim protege o nosso coração, nos dando realmente uma paz interior. E o apóstolo Pedro ele reforça isso ao declarar o seguinte, quando ele diz, lancem sobre ele, no caso, sobre Jesus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Está em 1 Pedro 5,7. E assim, para vencer a ansiedade, para vencer todos os problemas, todas as coisas que nos preocupam, a maneira correta de vencer tudo isto, e em qualquer situação, é apresentar-se tudo a Deus em oração, em uma consagração, em um culto racional com fé, que Deus irá realmente atuar. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. E assim nós devemos confiar que nossas orações, elas já foram ouvidas por Deus, mesmo antes de nós vermos o resultado. E com essa confiança, nós podemos assim descansar e ter paz, sabendo que tudo que nós colocamos diante de Deus está sob o cuidado do Criador. E existem nas Sagradas Escrituras outras passagens que falam da compreensão da paz realmente que Deus dá para todos nós. Está lá nos Salmos 29:11, Isaías 9:6, Lucas 2:14, João 14:27 e 1 Coríntios 14:33. Essas passagens nos mostram que a paz verdadeira, ela só vem de Deus. E ela inunda o nosso coração, que é trazida por Jesus e está plenamente ligada à presença do Espírito Santo, que atuando na nossa vida, que se manifesta em todos nós. Através do seu poder ele atua, nos dando confiança, mais fé, e assim nós passamos realmente a obedecer realmente o que Deus pede para nós, que nós possamos observar os estatutos e mandamentos. No início da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo aproveita a ocasião para enviar algumas instruções para que os cristãos se mantivessem em unidade, onde seu pensamento central era simples, Somente em Cristo são possíveis a verdadeira unidade.
E dentro dessa mesma carta, ele introduz outro tema, que ele diz lá, alegrem-se no Senhor. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 até 7. E aqui o apóstolo mostra que a alegria não é uma opção cristã, e sim um mandamento que Deus dá para todos nós observarmos isso. Mesmo preso, tendo sofrimentos, aflições, Paulo demonstra uma exuberância que transborda, que contagia a todos aqueles que leem as suas epístolas, e assim já nas primeiras linhas nós podemos observar isto. Notem que ele diz que como a alegria e o regozijo do cristão fluem, e nisso nós observamos na carta desde o início até o fim dessa mensagem do apóstolo Paulo. E Paulo menciona: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 3. E em todas as minhas orações de favor de vocês, sempre oro com alegria. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. E ele continua e diz: a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Que está lá em Filipenses 4, 26. Quantas vezes nós ficamos assim preocupados, tensos, né, com algo que não conseguimos resolver, que até não conseguimos dormir direito, né, que no fim desaparece rapidamente como surgiu, assim como Deus tirasse com as suas mãos poderosas. E em outubro do ano passado, eu estava com bastante problemas de saúde, né, que eu não dormia direito. Mas mesmo assim, eu levantava e levanto todas as manhãs para enviar mensagens espirituais para 450 pessoas e participo de vários grupos, né? Inclusive um grupo de futebolistas da cidade onde eu nasci. E eu participo com essa mensagem e mando essas mensagens. Mesmo cansado com problemas, eu levanto todos os dias às 3 horas da madrugada para fazer esse culto racional, orar pelos amigos e pelos pedidos especiais que mandam para mim. E principalmente eu envio essas mensagens espirituais de ânimo para as pessoas, como Paulo fazia, né? E faço assim, mais ou menos uma meia hora para esses pedidos especiais assim de oração, para a intervenção do Senhor. E as pessoas que eu mando as mensagens é em todo o Brasil. E no dia 24 de outubro, era uma sexta-feira, era de sexta para sábado, né? Uma pessoa que eu não conheço, mas que ela participava desse grupo de futebolistas da minha cidade, e eu não tinha esse contato pessoal com ele. E ele pega e me manda no meu WhatsApp uma mensagem a 1 hora da manhã, mencionando que a sua filha de 3 anos havia engolido uma moeda, e que essa moeda havia parado ali no esôfago, e que foi levada para o pronto-socorro, e que essa criança, eles não conseguiam tirar essa moeda dali. E os médicos falaram para essa pessoa, para esse amigo, dizendo: se essa moeda não for expelida pelas fezes, nós teremos que fazer uma cirurgia em todo o abdômen, que será bastante dolorosa e será um risco de vida para sua filha, se ela não expelir até às 8 horas da manhã desse mesmo dia, que foi esse dia que esse rapaz entrou em contato comigo. E esse rapaz passou essa mensagem assim, desesperado, né? Porque ele disse o seguinte, que ele confiava nas orações que eu fazia e também nas mensagens que eu mandava naquele grupo de futebolistas, né? E que eu realmente orasse com fervor naquele momento, para que 8 horas da manhã tivesse um resultado positivo. E eu fiz isso, né? Me ajoelhei, orei por meia hora, que Deus intercedesse
numa criança de 3 anos, que estava no começo da vida e tal. Quando foi 8 horas da manhã, essa mesma pessoa mandou uma mensagem bastante alegre e disse que tinha chorado muito e de felicidade porque a sua filha expeliu justamente essa moeda pelas fezes logo pela manhã e que não foi preciso fazer cirurgia. Vejam como pode, né? Uma moeda que ela não passava do esôfago até a saída pelo intestino e ela foi expelida. Somente um milagre poderia ter acontecido isso. E veja, né? Eu passando com problemas e pessoas passando com um problema muito maior. E eu orei para essa pessoa e o milagre aconteceu. Eu estava com problemas e eis que meio vem essa alegria enorme pela manhã, porque Deus havia colocado as suas mãos poderosas sobre aquela menina de 3 anos. Não foi por acaso que Jesus, em várias passagens bíblicas, que ele repete assim várias vezes, que ele nos aconselha a não nos preocuparmos com o dia da manhã e não andar ansiosos pela nossa vida, que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 até 34, e também Mateus 10, versículo 19. E o apóstolo Pedro também fala sobre isso, ele reforça esse princípio ao declarar que ele diz, lance sobre ele, no caso sobre Cristo, todas as suas angústias e ansiedades, porque ele cuida de vocês. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E ainda menciona que a paz que vos achais em Cristo, né? E a paz a todos que vos achais em Cristo. Está lá em 1 Pedro 5,14. Na verdade, o aumento de problemas no mundo, de aflições e acontecimentos tristes, que o próprio Cristo menciona lá, que são sinais da sua vinda, que está lá em Mateus 24, deve sim de nos encher de esperança, porque indica que Cristo está voltando para nos buscar, que está lá em Mateus 24, 33 e Lucas 21, 28 e Tiago capítulo 5, versículo 8. Paulo diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que a confiança em Deus através de uma vida de oração vence toda e qualquer ansiedade pela fé que a pessoa tem em seu Jesus. E assim, a oração, que foi a ferramenta utilizada pelos primeiros discípulos de Cristo, foi que uniu e dissipou todas as diferenças que havia entre eles. E o ajudou a preparar para receber o Espírito Santo em Pentecostes, que fala em Atos 1,14. A oração hoje permanece como a principal aliada de todos os cristãos nas igrejas nos últimos dias para vencer os problemas todos. Devemos confiar plenamente que as nossas orações já foram ouvidas pelo Senhor antes de nós fazermos, porque Ele nos conhece a cada coração, mesmo antes de vermos os resultados, pois o apóstolo Paulo nos orienta a orar com ações de graça. Onde a palavra que o apóstolo usa como súplica, que é do grego deesis, se refere a momentos de grande necessidade e de urgência, que é mencionado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, Filipenses, capítulo 1, versículo 19, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5, e Tiago, capítulo 5, versículo 16. As orações que nós fazemos, elas são apresentadas como pedidos, né? Mas nós podemos ter a certeza de que foram ouvidas, desde que sejamos feitos segundo a vontade e o querer de Deus, que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 14. Deus pode até permitir que seus filhos passem por dificuldades e aflições, às vezes até por uma purificação que Ele exige de cada um de nós, como um aprendizado, mas o Senhor dá força a cada um de nós, ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo, que diz lá no Salmo 29:11.
uma paz que só Deus poderá nos dar, e jamais esse mundo de pecado pode realmente dar essa paz que nós recebemos. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia bastante abençoado de paz, que o Espírito de Deus inunde seu coração, dando grandes vitórias no dia de hoje. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.